Paz de Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, a líder tá bem também. A líder só tá muito ansiosa para que a gente retorne logo com a nossa célula presencial, né? Mas eu creio que o Senhor tem cuidado de nós e logo isso vai passar. Amém? Vamos juntos para mais uma célula Kids. A lição de hoje é paralítico nunca mais. Olha só essa ilustração, que legal. Aqui, ó, esse cara aqui é o paralítico, ele precisava dessas muletas e a gente vai ouvir um pouco dessa história hoje, mas primeiro a gente vai aprender o nosso princípio. Diga comigo, princípio. Jesus, o amigo certo. Jesus, o amigo certo. Vai lá, Jesus. Esse é o nosso princípio, é bem simples, né? Então, Jesus, ele é o nosso amigo certo. É o amigo que nós precisamos ter. Amém? É o princípio. Versículo. Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Vamos repetir isso junto com a líder? Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Esse versículo está dizendo que ninguém conseguiria ter maior amor do que Jesus, porque Jesus, ele deu a própria vida dele em favor de nós. Amém? João 15, 13. Memoriza o nosso versículo. Então vamos lá para a nossa história. E a nossa história está em João 5,19. Se você quiser acompanhar, a líder vai lendo e você vai olhando a ilustração, ok? Então, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente já fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então, olha só essa história, que incrível. O paralítico, ele não tinha um futuro, né? Ele ficava ali esperando a água mexer para tentar entrar. O que é um paralítico? Primeiro, para eu explicar para vocês, né? O que é paralítico? Paralítico é aquela pessoa que não tem os movimentos, seja do pescoço para baixo ou da cintura para baixo. É aquela pessoa que não consegue andar, né? Que a gente vê hoje de cadeira de rodas. Então, esse era o paralítico, ele não tinha os movimentos das pernas. Então, o paralítico, ele não tinha visão de futuro, ele não tinha futuro. Ele só ficava lá esperando uma oportunidade para ver se alguém ia pegar e levar ele até a água, ou se ele conseguia chegar até a água, porque era só uma pessoa que tipo assim que mexeu a água, a pessoa já tem que correr, e uma pessoa só era curada. E ele nunca conseguia ser curado por isso. E a gente vai fazer essa ligação, que é algo próximo, é uma relação desse homem que não tinha futuro com um homem sem Deus. Por que, líder? A gente vai entender um pouco isso agora. Amém? Então, vocês já viram, né? Alguém passar, tem gente que ignora, tem gente que finge que não existe, tem gente que ajuda. Mas o fato é que nada, né, que alguém possa ir lá fazer vai mudar a condição dessa pessoa. Então, assim, se for olhar para essa história do paralítico, ele é uma história muito triste, porque ele viveu 38 anos da vida dele.
38 anos paralítico e sozinho, né? Porque ele estava lá no poço e não tinha ninguém para poder levar ele lá, quando a água se mexia. Então eu penso que ele era muito triste mesmo, né? Então assim, muitas pessoas passavam por ele. Muitas pessoas, dia após dia, ano após ano, passavam por ele, viam ele naquela situação, mas não iam ajudar ele. Mas aí então apareceu alguém que ajudou ele, que é o melhor amigo, que foi Jesus. Então, Jesus chegou para ele e falou: você quer ser curado? E ele não respondeu: eu quero ser curado. Ele simplesmente falou: não tem ninguém que me leve até a água quando ela se mexe, quando o anjo desce. Não tem ninguém para me ajudar. Então, o que ele estava dizendo? Que ele não tinha amigos. Uau! Ai, deve ser muito ruim não ter amigo, né? Às vezes para compartilhar um brinquedo, para brincar, para pedir oração, para você orar por ele, né? Para levar para a célula. Deve ser muito ruim não ter amigo. E ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém. Porque se ele tivesse uma pessoa já ajudaria ele a receber o milagre. Não é verdade? Se a gente for parar para pensar. E então, Jesus foi lá, foi até ele e perguntou: você quer ser curado? Então, você sabia que todas as pessoas, antes de conhecer Jesus, elas também sofrem de uma doença? Todas as pessoas sofrem de uma doença incurável. E essa doença é o pecado. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, nós já sabemos disso. Mas a cura para essa enfermidade é somente Jesus. É somente beber da água da vida. Lembra na nossa lição anterior? Se você não assistiu, assiste. Beber da água da vida, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas Jesus, ele nos ama tanto, 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 que ele faz hoje para cada um de nós o mesmo tipo de pergunta que fez para o cego. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você já fez essa oração? Então Jesus, ele é o amigo certo. Só ele pode dar a vida. O paralítico não podia ir até Jesus, porque na condição dele, eu acredito que ele dormia, comia, pedia esmola, tudo onde ele estava, porque ele não conseguia se locomover. Então, Jesus, ele andava com um monte de gente, né? Jesus andava com um monte de gente, só que nessa situação, foi Jesus que, no meio de um monte de pessoas doentes que estavam esperando para receber o milagre, Jesus foi até ele, e Jesus sabia que ele estava naquela condição há muito tempo. Então Jesus, ele não foi dar uma ajuda para ele. Jesus foi com uma solução. E isso que é precioso, porque Jesus é incrível em todas as coisas que ele faz, né? E mais uma vez a gente vê como que Jesus é educado. Então, na lição anterior, a gente falou que Jesus falou para a mulher: peça que eu te darei a água da vida. Jesus não falou: toma a água da vida. Toma a água da vida. Bebe a água da vida. Jesus não falou isso. Jesus foi educado. Jesus falou: peça e eu te darei. E nessa situação, mais uma vez, Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus sabia que ele precisava de cura. Jesus sabia e via a situação dele, que ele estava assim há muito tempo. Mas Jesus fez a pergunta porque ele precisava entender que ele precisava ser curado. Uau, que incrível, né? Muito top essa história. Então, olha só o que aconteceu. Jesus perguntou, então o paralítico falou: não tem ninguém para me ajudar. Então, Jesus foi logo atender ele e falou: então, eu vou te curar, levanta. Jesus ordenou: levanta, pega a sua cama. Jesus levou a cura para ele assim, ordenando. Então, aquele encontro mudou para sempre a história daquele homem. Mudou para sempre. Ele saiu muito alegre, correndo, né? Feliz. E eu acredito que todo mundo parou para ver isso. Porque você imagina, uma pessoa que não andava há 38 anos. Uma pessoa que só vivia deitada. Porque naquela época eu acredito que nem tinha cadeira de rodas, né?
mas é uma pessoa que vivia só deitada. E Jesus ordenou e ele saiu correndo e pulando e gritando de alegria. Imagine essa cena na sua cabeça, uma pessoa que não andava e que passou a andar. Nossa, eu fico assim, caraca, meu, que doido. Então, você tem um amigo especial? Um amigo que você gosta de conversar, de contar os seus segredos, que empresta os seus objetos preferidos, né, os brinquedos. Você deve ter, né, eu acredito. Mesmo que talvez você tenha mudado, enfim, várias outras situações que possam acontecer. Mas o que acontece? Mesmo assim, a gente tem um amigo, né? Só que se eu fico doente, se você fica doente, esse amigo pode te fazer ficar bem? Pode te trazer a cura? Não. Ele pode te visitar, ele pode levar uma sopinha, ele pode fazer orar por você, mas ele não vai te trazer a cura. Então, quem que pode te trazer a cura? Jesus. Então, Jesus é um amigo que, além de ser nosso melhor amigo, ele nos traz a cura, ele tem a resposta, tem uma solução, que eu falei para vocês, ele tem uma solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas crises, assim, que a gente possa ter, porque vocês podem ter, às vezes, assim, ai, por que não tem uma bola legal? Ah, por que meu pai briga tanto com a minha mãe? Você pode fazer o quê? Colocar nas mãos de Jesus. Falar assim, Senhor, por que isso acontece comigo? Eu quero que o Senhor resolva, né? Se for da tua vontade, resolva. E Jesus, ele é bom, ele vai falar no seu coração, ele vai te responder, ele vai mostrar pra você o que você precisa fazer e o que ele tá fazendo na sua vida. Amém? Então, quando encontramos o amigo Jesus, a doença do pecado sai de dentro de nós e ficamos cheios de alegria, assim como aquele paralítico ficou. Jesus é o amigo certo. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Jesus é o amigo certo porque ele nos ama incondicionalmente. Ele deu a própria vida por nós, por mim e por você. Amém? Aleluia, Jesus é o amigo certo. Lembre dessa lição, compartilhe com outras crianças, né? Se você gostou do vídeo, curte, manda, né, para as outras crianças que talvez não conheçam Jesus, que precisam entender quem que é Jesus, né? Tem tantos vídeos que a líder tem postado, né? Não é só para a célula, a gente está alcançando outras pessoas, outras crianças, né? E que a gente possa expandir essa mensagem. Amém? Paralítico nunca mais. Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Diga assim, obrigada, Jesus, porque você é o meu melhor amigo e eu creio no seu sacrifício, que o Senhor deu a própria vida por me amar. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu quero ser curado de todo pecado, porque eu creio que o Senhor é bom e sempre bom. Pai, continua guardando a minha casa, a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço. Eu declaro que nenhum mal chegará à minha tenda. Nada pode abalar a minha casa. Em nome de Jesus, nós profetizamos que logo nós voltaremos com nossa célula presencial. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até a próxima célula Kids. Um beijo. Tchau.